Quando tudo é urgência, ele exige tempo. Quando o algoritmo quer velocidade, ele pede profundidade. E quando enfrenta poder, interesses e riscos, ele traz informação que transforma realidades. Eu estou falando do jornalismo investigativo. Em um cenário de fake news, investigar virou quase um ato de resistência, mas também de responsabilidade. Por que ele continua sendo indispensável para a democracia? Fica comigo e vamos descobrir. É sobre fiscalizar, contextualizar, cruzar dados, ouvir diversos lados. É sobre entregar para a sociedade aquilo que algumas pessoas preferem manter escondido. Estou falando, então, do jornalismo investigativo, que é nosso assunto de hoje, os bastidores desse tipo de apuração, com duas mulheres que fazem isso diariamente. Então, com vocês e comigo aqui no Fala Mercado, Thaís Uchoa, Silvia Lisboa, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Prazer é meu. Bom, gurias, vamos lá. A gente tem duas estreantes aqui na nossa bancada, então quero contar para vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, tudo com vocês, preparadas? Vamos lá. Mais ou menos. Bora. Vamos começar bem leve, vamos começar bem didático. Quero ouvir de vocês o que todo jornalista investigativo precisa saber. Quem começa? Vamos lá, Silvia. Eu acho que ele precisa saber que não dá para atalhar, né? Eu acho que o jornalismo investigativo, ele requer, desde o início, muitos cuidados, né? Como tu disse, né? No início, ele requer profundidade, né? Então, às vezes, a gente fica... O jornalismo, ele tem um jeito de produzir, porque ele tem um compromisso com a atualidade muito acelerado, né? E o jornalismo investigativo, ele não pode trabalhar com essa urgência, né? Então, ele tem que trabalhar com calma, ele tem que trabalhar com, né, checando os dados, né? Passando por todas as instâncias também que existem dentro de uma redação, né? Então, o editor, o checador, às vezes tem uma leitura do departamento jurídico, né? E aí volta para o repórter, volta para o editor. Então, esse vai e volta. Então, assim, eu acho que todo jornalista investigativo, evidentemente, que ele tem que ser curioso, né? E sempre ver as relações das coisas, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente tem muito à disposição, muitos tipos de dados, muitos tipos de fontes, né? A gente tem que saber que tipo de dados a gente tem para poder cruzar e trazer à tona novas realidades. Mas eu acho que ele tem que sempre, vamos dizer assim, a gente quer resolver tudo muito rápido, mas ele precisa de tempo. Então, eu acho que o jornalismo investigativo, ele tem que saber de que o tempo vai contar, é importante, né? Para ele fazer um trabalho bem feito, né? Thaís. Eu entendo que o jornalismo investigativo, ele precisa ter um objetivo bem claro, porque quando a gente emerge numa investigação, numa pesquisa, a gente acaba entrando em contato com muitas faces, né? Muitas com camadas. Muitas camadas. E quando a gente está escrevendo uma reportagem, depois é muito difícil filtrar o que é importante, Então, eu acho que esse objetivo bem claro, ele vai ajudar a nortear toda a pesquisa, entender o que a gente quer responder com aquela reportagem, qual é a pergunta que a gente precisa responder, para que a gente não se perca no caminho da pesquisa e acabe entrando em outras searas. E acho que é isso, basicamente. Esse objetivo bem claro pode ser o norteador de todo o processo. No processo surgem muitas pautas, né? Mas é sempre bom ter esse norte, né? Esse norte. Porque eu fico imaginando que uma matéria... vamos começar, inclusive, até a fazer uma ponderação, acho que é importante, assim. Todo jornalismo precisaria ser, por essência, investigativo, né? Todo tipo de jornalismo precisa de apuração, precisa de dúvidas, né? Precisa ali dessa profundidade. Mas é óbvio, a gente não está falando aqui do hard news, a gente não está falando
dessa redação mais frenética, né? Que as redações, que é a realidade delas. Mas eu imagino vocês assim, tem uma pauta, né? Que vocês depois aqui vão falar um pouco mais dessas experiências. A Thaís tem uma bem recente, né? Dos lanceiros, enfim, a gente vai aprofundar. Mas eu imagino que quando começa essa profundidade, começa a abrir... E eu não sei, assim, a experiência que eu tenho com isso é que a gente começa a se empolgar com quase que com outras pautas, assim. Mas isso não pode... Então, eu imagino que é um pouco de essa profundidade. Esse tempo também pode ser uma cilada. Eu acho que eu diria, assim, como segundo, né? Essa questão do tempo, da paciência e também da organização, né? Eu acho que o jornalista tem um pouco do mito, né, daquela pessoa caótica, né, que, enfim, que não tem muito método, que eu acho que... Mas tu precisa ter muito método, né, tu precisa registrar todas as etapas, todas as entrevistas, né, e eu acho que o jornalista investigativo, assim, aquele que vai adiante, aquele cara que consegue se organizar melhor, né? Porque tu vai lidar com um grande número de informações, né? Tu vai poder ficar confuso, mas é por isso que tem também aquelas figuras tão importantes, né, do editor. Eu já fiquei nos dois lados, né? Como repórter dessas reportagens, né? Fazendo elas e também como editando elas, né? Então, é super importante esse diálogo, né? Porque quando a pessoa está perdida lá em várias informações, vem o editor e puxa, né? Que nem a Thaís falou, vem ele lembrar que o nosso objetivo é esse. Responder aquela pergunta. Responder aquela pergunta e aí a gente vai desbastando, até porque num texto final tu não pode entregar para o leitor um texto que é um relatório, ou que é um calhamaço de tudo que tu descobriu. Não, né? Então o jornalismo tem esse papel dele ser um filtro, né? E dele fazer uma tradução, uma tradução daquilo. Então, isso é super importante. Vocês não acham que em algum lugar a Hollywood, né? Vamos botar Hollywood. Estereotipa o jornalismo investigativo, porque quando a Silvia traz essa coisa desse mito do jornalista ser meio caótico, não que a gente não seja, tá? Ou pelo menos a nossa cabeça, ela é bem caótica. Mas muitas pessoas podem pensar naquela cena, sei lá, Spotlight, ela disse que assim, aquela pessoa que tá obcecada por uma pauta, com aquele painel, com aquele monte de coisa, e daí não dá certo, aí ela joga tudo fora e não tem como... Não é bem assim, né? Eu acho que o Ela Disse, não sei se a Thaís assistiu, pode dizer, eu acho que o Ela Disse é o mais próximo da realidade que a gente tem. Eu achei, inclusive, muito... Eu fiquei bem impressionada, porque lá pelas tantas ele fala mais do papel daquelas duas jornalistas, né? Com os seus problemas normais, né? De deixar filho na escola, de ter que ligar para o marido que vai atrasar, de ficar muito mais tempo, né? E depois, quando eles sentam para escrever, né? Tem aquele papel que todo mundo está escrevendo meio junto, né? Uma produção... Então, aquele ali, eu acho que romantizou menos do que o que a gente via no passado, né? Do caso Watergate, né? Que é, vamos dizer assim, que é o grande, vamos dizer assim, símbolo, né? Divisor de águas ali. Mas acontecia muito jornalismo investigativo importante antes e vai acontecer depois, né? Do caso Watergate. Mas, enfim, foi um marco ali, né? Também. Eu acho que nesse filme, marcos, se chegasse a assistir, Thaís, ela disse. Então assista, que ele é muito bom. A única coisa que eu disse só, assim, que ele é um portal, né, de notícias ali. E aí claro que é a licença poética e tá tudo bem, né? Mas aquela coisa de todo mundo na volta, aquela tensão, aquela câmera pro enter, sabe? Do Publix. Parece, assim, uma coisa quando, na verdade, assim, de tu publicar e a coisa começar realmente... Tem um monte de coisa chata. Tem um monte de coisa chata e tem tempo pra maturar aquele negócio. Pra apurar, pra entender se aquela informação é real. E daqui a pouco, assim, aquele eu acho que o Ela Disse realmente, Silvia, ele traz aquela coisa de muitas versões, né? Vem, volta, escreve, vai pro editor. Não, aqui não tá faltando uma fonte. Isso eu acho... Bom, mas enfim, Guras, a gente já vai desviar o que eu queria falar pra vocês também, eu queria ouvir, na verdade, de vocês, é o seguinte.
Esse assunto do jornalismo investigativo, ele não é novidade aqui no Fala Mercado, tá? A gente já fez um episódio em 2024, eu nem sabia que fazia tanto tempo, inclusive, sobre jornalismo investigativo com 2 homens. E hoje, para quem não percebeu, nós temos uma bancada de mulheres. E isso não foi à toa, assim, não é sem querer. A gente realmente buscou 2 mulheres que trabalham com jornalismo investigativo, porque eu queria entender se vocês acham que esse olhar feminino ajuda, atrapalha, modifica. Vocês acham que existe diferença de gênero do ponto de vista de quem produz? É diferente o olhar feminino para pautas investigativas? Ou, no fim das contas, a essência do jornalismo é a mesma, todo mundo tem a mesma técnica e o resultado é bom para todo mundo? Eu acho que existe sim, porque eu acho que a gente, só de sair de casa, a gente já veste uma roupa, assim, né? Veste a fantasia, assim, né? Do que o mundo espera da gente. Então, eu acho que tem sim esse olhar diferenciado quando a gente chega nos lugares. Posso falar também, porque eu sou uma mulher negra, e isso faz diferença também, de, às vezes, duvidarem do que eu estou fazendo ali. Mas também, eu acho que também é um olhar mais atento, um olhar mais sensível, e que eu procuro também trazer isso para as pautas, assim, né? Quando tu falou ali sobre esse jornalismo romantizado e sobre essa desorganização, para mim é diferente, assim. Para mim, o jornalismo me exige organização, me exige muita disciplina. Se eu determino que determinado horário eu preciso pesquisar sobre isso, eu vou precisar organizar minha agenda dentro das demandas que eu preciso no dia para apurar, para falar com as pessoas. E, às vezes, o nosso horário vai além do horário comercial, das 8 às 6 da tarde. Então, às vezes, uma apuração vai até muito mais tarde, vai até meia-noite. Então, isso exige muita organização, assim, da minha rotina e dos meus horários. Mas, Thaís, tu acha que esse exigir mais, acho muito interessante quando veste a roupa da mulher, né? Ou seja, do que o mundo espera de nós. Tu acha que essa exigência da tua organização é porque tu precisa provar mais do que o homem precisaria? Nós mulheres, né? Vocês acham que nesse ponto de vista da investigação, né? Tu dissesse, às vezes, das pessoas acreditarem no que eu estou fazendo ali, da credibilidade. Tu acha que essa organização ela é necessária porque tu te cobra mais, você não pode errar do que um homem se cobra? Talvez seja um processo não pensado, mas que ele está introjetado. E que, por exemplo, quando eu me visto, eu não quero parecer um homem, mas eu também quero mostrar que eu tô ali, que eu sei o que eu tô fazendo e que eu tenho autoridade no que eu tô fazendo. Então, talvez seja um processo não necessariamente pensado, consciente, mas que tá introjetado já. Silvia? Tu sabe que eu estava me lembrando agora, né, que uma das primeiras reportagens que eu fiz, né, quando se editava, quando se imprimia ainda, né, a reportagem em papel, e o editor... Se eu pudesse, eu imprimia até hoje. Exato, maravilhoso, né? E o editor rabiscava, né? E eu me lembro que ele me chamou na sala, né? E ele olhou para mim e disse assim, foi tu mesmo que escreveu? Nossa. Né? E eu me dei conta, muito tempo depois, assim, daquela frase. No momento ali, me deu um desconforto, mas eu não sabia nomear, né? E aí eu acho que depois, mais tarde, então sim, eu acho que tinha muita desconfiança e especialmente isso, assim, né? Que depois eu acho que eu passei também por outras questões, acho de preconceito mesmo, né? Mas eu acho que a contribuição feminina, sim, é muito com a sensibilidade, assim, no tratamento de algumas histórias, né? E também uma sensibilidade temática, né? Porque essas pautas femininas, como tem coisas que, né, só a gente sente, né? Então, para a gente levar para as redações, né, a Thaís tem propriedade para levar para as redações pautas, né, sobre raça, né? Sobre negritude. E sobre ser mulher, né? Então, eu acho que a gente ampliou, porque o jornalismo investigativo, assim, eu acho que ele tem, obviamente, uma pluralidade temática, né? Mas eu acho que é onde ele mais se diferencia
né, de matérias mais rápidas, né, de fora profundidade, é também nos temas, que são temas que costumam ser temas, olha, esse assunto é importante, gente, né? Que às vezes, se não for abordado por uma mulher, às vezes nem vai chegar como proposta de pauta. Essa questão, tipo, da pobreza menstrual, foi uma pauta, que é uma pauta, né, do movimento feminista muito importante. Ela entra com as mulheres, com o aumento das mulheres nas redações, né? Então, tu precisa ter pessoas, né? O jornalismo, ele tem esse valor da pluralidade, mas para ele ser plural, ele também precisa ter uma pluralidade de pessoas que fazem ele, né? Então, por isso que é super importante tu ter uma redação diversa, né? E eu acho que é esse olhar do tema, né? Tem certas coisas que a mulher pode contribuir aí, né? Também com esses temas. Eu vou até furar um pouquinho do roteiro, porque não era exatamente essa ordem que eu tinha imaginado na minha cabeça aqui, mas eu queria entender, então, com vocês, porque trazendo esses contextos, me traz uma dúvida do ponto de vista de quem está do outro lado, né, que nunca trabalhei propriamente com jornalismo investigativo. O que desperta interesse em vocês? O que acende aquele sinal amarelo na cabeça, assim, dizendo... aí tem, isso aqui pode ser interessante. Porque a Thaís trouxe, por exemplo, essa coisa do olhar mais atento, né? Que é mais atribuído às mulheres, né? Essa coisa mais do detalhe, da delicadeza, e especialmente da sutileza da pauta, né? Que a Silvia traz isso, a importância daquela pauta. Talvez não, né? Dificilmente um homem traria a pauta da pobreza menstrual. Não é o seu lugar de fala. Porque o jornalismo investigativo, ele traz uma dor, tem uma dor em algum lugar, nem sempre por uma denúncia. Às vezes, por esse aqui... Né? A gente estava aqui falando antes das câmeras ligarem, do quanto né, se percebe quando tu vai entrevistar alguém, como que essa pessoa te recebe, tu já sabe que ela tem algo para esconder ou não. Essa sensibilidade, ela é feminina? O que desperta em vocês esse alerta de que aqui tem que dar uma... Sim. Eu não vou falar palavrão, mas é aquela coisa que se mexer... Eu entendo que tem a questão do jornalismo, né? Que é um princípio ser curioso, né? Mas também olhar na nossa própria volta, assim, né? Eu acho que olhando com atenção para a nossa própria volta, a gente consegue enxergar pautas ou temas que precisam ser abordados, né? Ainda na questão da mulher, eu fiz uma pauta sobre violência obstétrica e que tem muitas camadas em que a gente pode abordar muita coisa, desde cuidado com a doula, ou sobre mulheres receberem mais ou menos anestesia, ou o que o SUS oferece, o que não. Então, eu acho que essa também é uma pauta que é muito feminina, assim, né? E que é do interesse de mulheres trazer esse assunto para o debate, mas que eu acho que, assim, a gente ter o olhar atento à nossa volta, assim. Às vezes a pauta está aqui, às vezes a pauta está na nossa frente, e esse olhar sensível permite que a gente traga esses assuntos que são do nosso interesse. E a empatia normalmente é uma característica atribuída a mulheres, né? A gente consegue, a gente tem esse poder, especialmente essas mulheres mais sensíveis, ou mães, ou enfim... A gente tem esse olhar para o outro um pouquinho mais sensível que muitos homens, né? Sim. Acho que tem um olhar complementar aí, óbvio, né? Que as redações são muito misturadas, mas acho que sim, acho que sem dúvida, né? E acho que tem... E essa tua pergunta também sobre, assim, o que desperta, né? Todos os temas, né, são passíveis, né, podem ser aprofundados e virar reportagens investigativas, mas eu acho que eu tenho um pouco, né, a missão, assim, de selecionar, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar, tá sempre mirando, porque depende do veículo, assim, às vezes surge por um palpite que uma fonte dá. As fontes são muito importantes no jornalismo investigativo. Fontes, como elas foram sempre na história do jornalismo, né? Mas é sempre muito bom qualquer matéria que tu faz, desenvolver uma fonte, saber quem são aquelas pessoas para tu buscar,
né? Porque às vezes as matérias surgem de uma dica, de uma, né? De uma observação, de um documento, né? Então, e aí o que desperta a gente, eu acho que é para a gente fazer a seleção, assim, do que rende, se ela não é uma picuinha, assim, ela não pode ser uma picuinha, né? Ela não pode ser pequenininha, ela não pode, vamos dizer assim, centrar às vezes sobre um único ator, né? Uma única... Claro, tem várias investigações sobre uma pessoa, assim, sabe? Mas tu tem que ter o contexto, vamos dizer assim, de por que tu tá falando daquele... né, daquela pessoa, por que ela é relevante, né? Então, eu acho que tem que ter então, tu tem que fazer uma ponderação, mas eu acho, assim, que quando ela vira... porque tem muitas camadas também o investigativo, né? Tem algumas matérias que elas dependem de várias questões, mas elas podem ser feitas de um jeito mais ágil, né? Porque as coisas estão, né, prontas, mais acessíveis. são mais acessíveis, as fontes são mais acessíveis e tal. E outras são mais demoradas. Quando tu vai eleger essas mais demoradas, tu tem que muito selecionar. Vale a pena, né? Pode ter um impacto, isso tem interesse público, né? E que tipo de interesse, o que a gente, né, pode, que tipo de... essa informação, por que é relevante, né, ela chegar para o público. Então, é uma seleção, uma coisa muito caso a caso, né? Ela é muito peculiar, assim, né, de cada coisa, mas enfim. Eu acho também que o jornalismo investigativo, ele é um olhar para o macro, assim, né? Por mais que a gente vai falar de um assunto específico, o jornalismo investigativo, ele permite que a gente olhe esse assunto de uma forma macro, diferente do hard news, que a gente precisa dar a notícia ali imediatamente o mais rápido possível. O jornalismo investigativo, ele permite a gente olhar um assunto por todas as suas nuances, e aí depois a gente filtra e edita e entende o que é melhor entregar para o leitor. Muito bom. Antes da gente continuar o nosso papo aqui, eu quero lembrar a nossa audiência que este é um episódio de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimentos em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões de reais já aplicados, são quase 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos cuidando do que sustenta a vida. Bom, eu queria fazer uma pergunta bem rápida, assim, não é mera curiosidade, também não está no roteiro, mas quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de olhar macro, quando a gente fala de... Qual foi o maior tempo que vocês já ficaram, assim, em cima de uma pauta, né, assim, para o nosso telespectador entender que, assim, quando a gente fala de hard news, a gente está falando de matérias diárias, a gente está falando de matérias que tem redações que, assim, recebem informação, sei lá, 30, 40 minutos, a matéria está no ar. O investigativo, a Silvia começa trazendo isso também, né, e a Thaís completa com essa coisa do objetivo. Tem uma pergunta que precisa desse olhar macro, precisa olhar essas camadas. Quanto tempo vocês ficam ou já ficaram em cima de uma pauta investigativa? Eu, 3 meses. 3 meses. Mas estou fazendo um processo que vai mais de ano agora com a pesquisa sobre os lanceiros negros, mas até hoje... Fala um pouquinho mais dos lanceiros negros, que eu acho bem interessante compartilhar, Thaís. Os lanceiros negros foram soldados que lutaram na Revolução Farroupilha com a promessa da sua liberdade, né? Na época a gente ainda tinha um regime de escravidão aqui no Brasil e aí a proposta que eu estou fazendo junto com a Naira Hofmeister é entender tudo que foi produzido nesses últimos 20 anos. Por que nesses últimos 20 anos? Há 20 anos atrás aconteceu o início de um processo de tombamento do Cerro de Porongos, que fica lá em Pinheiro Machado, no interior do Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente foi olhar para isso, a gente percebeu que esse processo está parado há mais de 20 anos, né? E, em contrapartida, a gente tem nomes de ruas, de generais e de coronéis que participaram dessa Revolução Farroupilha, né?
E a gente não sabe quem são os lanceiros, né? Os lanceiros são os lanceiros, mas a gente não sabe quem foram esses homens que lutaram. Enfim, a gente percebeu que esse processo está parado há mais de 20 anos. A gente queria entender por quê, né? Porque o Rio Grande do Sul, ele tem o estereótipo do que é o homem negro, o homem gaúcho, mas a gente entende também que a população negra construiu esse estado também, e essa história simplesmente não foi contada, não está sendo contada. E a gente percebeu também que existem muitas produções culturais e artísticas que envolvem o nome dos lanceiros nesses últimos anos. Música, exposições, peças de teatro, livros lançados, uma série de coisas, festivais que envolvem o nome dos lanceiros, né? Então a gente percebeu que existe uma produção cultural muito rica que envolve o nome dos lanceiros e que tenta reconstruir essa história que não foi contada e que a gente, né, não sabe. Então a gente está fazendo esse levantamento, a gente começou o ano passado, a gente publicou já 6 matérias e uma das mudanças que a gente já conseguiu é destravar esse processo no IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. E a promessa do IPHAN é que agora, em 2026, esse processo de tombamento seja concluído, né? Mas a ideia desse ano, então, é fazer esse levantamento de dados, catalogar e organizar tudo isso que está sendo produzido e produzir matéria em cima disso, enfim. Isso eu acho interessante também a gente pontuar com o que a Thaís trouxe, é que o jornalismo investigativo ele não é necessariamente sempre uma denúncia, ele não é necessariamente um escândalo. Ele tem um processo ali de pesquisa, de apuração. No caso dessa, que já foram 6 matérias, já dando resultados, né? Ou seja, já atingindo a parte da sociedade que precisa agir, né? Que é essa questão do jornalismo social, fiscalizador, né? Cobrador. Então, acho que é interessante a gente trazer isso, né? Que o investigativo, ele não é necessariamente um escândalo. Ele, às vezes, apenas, vamos botar um apenas bem entre aspas, de cobrar o mínimo, né? Que é aquilo que foi prometido, enfim. Então, tô louca pra ver a continuidade disso, especialmente por conta dos resultados que isso já tá tendo. E pra ti, Silvia? Silvia tem um pouco mais de experiência, né? Sim. Assim, então, qual foi o maior tempo que tu já ficou em cima de uma pauta? Tá. O tempo, eu tava falando, eu acho que foi quase 2 anos, né? Uau. Que eu fiquei. Mas, assim, essa pauta... eu estava contando um pouco antes da gente começar, foi uma pauta que eu fiz, ou seja, eu demorei muito tempo também, porque ela era sensível e também porque eu queria fazer a pauta, né? E aí eu tinha que ir, naquela época eu fazia reportagens para revistas, né? Mas uma reportagem mais, assim, de caráter investigativo, eu não estava fazendo na época, mas eu queria fazer, que já era um caminho que eu queria seguir ali. Então, eu demorei muito tempo porque eu fui encontrando brechas, né, na minha rotina para trabalhar na pauta. A gente estava comentando dos podcasts, né, a pauta dos agrotóxicos também, né, do impacto dos agrotóxicos na saúde das crianças, ela demorou 1 ano e meio aí, né, mas ela demorou também 1 ano e meio porque... o jornalismo investigativo, né, ele sempre foi, vamos dizer assim, o filé, né, das redações, enfim, muito caro, mas as grandes redações, em algum momento, por causa do enxugamento, elas abandonaram, né, então até tem estudos que mostram que virou um jornalismo muito mais sobre investigações do Ministério Público, da polícia, e não investigações originadas ali de um trabalho jornalístico, né. Mas agora eu acho que depois, com uma mudança no ecossistema, com o surgimento de novos veículos independentes e tal, isso deu uma revigorada, porque esses novos veículos, eles vêm trazendo as reportagens investigativas como o carro-chefe, né? Então, muda um pouco essa questão. Mas, como eu trabalhei sempre muito de freelancer, né? Eu trabalho para diferentes veículos, né? Tem essas questões que tu vai buscar o financiamento dessa reportagem. Sim, claro. Então, tem um processo de aplicação, de busca dessas bolsas, dessas grants, que a gente chama em inglês, né? Dessas bolsas. Então, tem todo um processo
que envolve uma pré-apuração, uma pauta, né? Tu descobrir um financiamento para ela. Então, às vezes não é só a investigação que está rolando, mas é também essa busca por financiamento, né? Que às vezes arrasta mais a pauta, às vezes arrasta mais a pauta. Então, enfim, claro, então tem um momento ali que tu vai ficar só na pauta, nos dados, no campo, né? Que a gente faz no campo, as viagens. Mas tem esse outro, né? Esse outro lado que também se soma ao tempo, né? Sim. E tem o tempo burocrático também, né? Por exemplo, um pedido de acesso de informação tem um prazo de... Lei da transparência. Lei da transparência, tem um prazo de resposta. E aí, se não responde, aí tu pode recorrer, mas aí são mais 7 dias, mais 15 dias. Então, às vezes, até tu conseguir uma resposta de um poder público, obviamente, tô trazendo esse exemplo, mas até tu conseguir uma resposta de e-mail, às vezes, demora muito tempo. Ou ir até o local... Né? A reportagem dos lanceiros, eu precisei até a Pinheiro Machado. Não existia ônibus Porto Alegre Pinheiro Machado, então tive que ainda ir até Pelotas e depois... Enfim, esse tempo de deslocamento, conversar com as pessoas e fazer uma entrevista em profundidade também exige um tempo, né, que o Hard News não tem. Perfeito, gente. Mas assim, só voltando na tua resposta, Silvia, não sei se esses 2 anos de apuração que tu falasse é dos agrotóxicos ou... Não, a primeira, né, essa primeira que eu falei, né, que eu queria muito fazer a pauta, foi sobre justiça machista, né, foi o nome né, o título, que foi que eu peguei casos de processo em que o homem e a mulher foram condenados e a mulher recebeu penas maiores, né? Mesmo não sendo, por exemplo, o principal caso era num caso de infanticídio, ou seja, o pai matou o filho, né? Mas a mãe acabou sendo condenada por muito mais tempo por negligência, vamos dizer assim, do que o assassino, vamos dizer assim, né? O assassino confesso que era o pai. Então, e aí essa pauta demorou bastante tempo, assim, para ser feita. Eu fiz tudo muito indo a campo, né, fazendo as entrevistas. E aí também é uma pauta muito delicada, né, porque envolvia várias pessoas, né. Eu fiz em parceria também com uma amiga, mas foi em cima de histórias, né, era uma pauta em cima de histórias. E é interessante porque isso culmina com o que a gente disse, né? Uma pauta que provavelmente só viria do olhar de uma mulher, né? Do olhar de uma mulher. De uma mulher, de um olhar feminino para ser investigado. Gurias, investigar é também enfrentar poderes, né? Poderes, como a gente falei no início, né? O jornalismo investigativo, ele serve para entregar para a sociedade aquilo que alguém quis manter escondido por qualquer razão que seja. Vocês já chegaram a correr riscos, né? Acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre limites éticos, né? Do que isso, até onde tu pode ir, até onde tu deve divulgar, até onde tu consegue, né? Tu te coloca em risco, já receberam essas coisas. E eu pergunto isso porque no episódio com os homens, até quem quiser buscar, foi o Humberto Trezi e o Cid Martins. Eles falam de cuidados, inclusive o Cid, por exemplo, a gente sabe que não é o nome dele, né? Ele trocou o nome desde que ele começou a entrar nessa área, então eles já tiveram cuidados, eles já sofreram ameaças reais, assim. Isso já aconteceu com vocês, assim, de ter que ir, mais daqui, acho que é melhor não, porque eu me coloco em risco? Não? Eu nunca sofri ameaça, mas tratar de alguns assuntos em que às vezes as pessoas sofrem ameaças, né? Fiz uma pauta sobre a mina Guaíba, que estava um processo em 2019. Era uma mina de carvão para ser instalada ali no município de Eldorado. E eu fui até o assentamento onde a empresa gostaria de colocar a mina, e as pessoas que moravam lá relataram sofrer ameaças. E aí eu acho que isso também é muito delicado, né? Quando a gente está colocando o nome de uma outra pessoa numa matéria. Cuidado. Ter esse cuidado com a tua fonte, né? Sim, eu acho que esse é um limite bem importante, né? Eu acho que a gente tem que sempre proteger, né, as fontes de informação, não é bom usar off, né, usar mínimo off, mas a gente tem que proteger, porque de fato, né, as pessoas podem correr riscos, né, e
Eu acho que tem um outro cuidado também no vazamento de informações. Às vezes chegam informações, né, que a gente não poderia obter publicamente, porque vem de uma fonte. Aí tu tem que proteger muito a fonte. Às vezes os documentos têm tem o CPF da pessoa, tem umas marcas d'água que tu não identifica. Tu tem que ficar muito atento a isso, né? Tem alguns documentos também que às vezes são documentos parcialmente públicos e aí tu coloca, né, nas matérias, enfim, tu não tarja o nome das pessoas. Então esses são os limites que a gente tem que estar muito atento, porque eu acho que o jornalismo pode ser muito prejudicial, assim, né, em alguns momentos e condenar injustamente, né? A gente tem casos clássicos, inclusive, né? Então, né, tu tem que ter o máximo de rigor possível e de compromisso possível, né? A vez que eu senti mais medo, assim, eu nunca recebi também umas ameaças declaradas. Quer dizer, eu já fui processada, né? Então, Uau! eu enfrento processos, né? Que ótimo! Mas isso não é nada bom, assim. E aí, por isso que é muito bom, assim, a gente estar preparado para enfrentar isso, porque o assédio judicial, ele vem, né? Com força. Ele vem com força. Durante toda essa apuração dessa matéria, eu fui sendo ameaçada pela fonte, né? Ah, tu vai ver, se tu publicar, tu vai ver, né? Porque as pessoas falam, né? E aí eu tenho que ir tirando print, né, das coisas e gravando os telefonemas, né? Porque demonstra claramente aí uma animosidade, né, da fonte, de como ela lidou. Mas eu estou enfrentando, é muito chato isso, né, porque tu acaba gerando, vamos dizer assim, um desgaste, um gasto, né, para a organização também. A vez que eu senti mais medo foi numa apuração sobre a Dorothy Stang, né, que eu fiz no primeiro ano. A gente publicou essa matéria no primeiro ano do governo Bolsonaro, né, quando começou, né, uma mudança muito ruim ali, porque ela criou algumas modalidades, que é um tipo de assentamento na Amazônia, que era um projeto dela, né, que eram os PDS, né, os Projetos de Desenvolvimento Sustentável, que não é um assentamento rural, não é uma reserva indígena, é uma outra modalidade, né? E aí eu reconstruí, né, a morte dela, assim, né, tentei reconstruir a morte dela, o que tinha acontecido com os mandantes e com o processo, mas essas pessoas que estavam envolvidas com a morte dela também estavam envolvidas, né, até a matéria se chamou A Segunda Morte de Dorothy Stang, com a destruição do sonho dela, que era esses PDS, né, esses assentamentos. Então, eu tive que falar com as pessoas, né? E aí eu me lembro de sentir medo de falar com a pessoa no telefone, porque claro. ele foi muito agressivo, né? Então, era um tom difícil, assim, ele queria descontrair a conversa, foi uma conversa muito difícil. Muito hostil. Muito hostil. Eu me lembro de ter sentido realmente medo, assim. E aí ele me perguntou, em algum momento, eu falei à distância, eu estava no Rio, mas tu tá aqui na Amazônia? Né? Então, eu falei, não tô na Amazônia, né? Então, eu acho que ali, né, eu acho que a gente tem que ter todo o cuidado possível, né, quando a gente vai fazer essas apurações em campo, né? Eu dirigi já nas estradas da Amazônia sozinha, porque o fotógrafo ia para outra pauta. Nossa. E eu peguei alguns quilômetros sozinha. Também foi um momento que eu me senti um pouco vulnerável, assim, né? Porque eu falei, puta, sou uma mulher sozinha aqui, né? Claro. Não é fácil. E que, na verdade, de novo, né, esse olhar sobre o investigativo, o jornalismo investigativo feito por mulheres, é isso, talvez um homem não se sentiria tão vulnerável como tu estava ali exposta, né, tanto na conversa com esse homem, né, porque é isso, será que ele teria esse mesmo tom hostil se do outro lado fosse um homem? Possivelmente não, né? Então, é por isso que a gente escolheu fazer este jornalismo investigativo sob o olhar das mulheres, de fato. Gurias, pra gente encerrar, infelizmente, porque eu queria falar muitas coisas ainda. Tem alguma matéria ou alguma série, podcast, enfim, né? A gente consome hoje conteúdos diferentes, que vocês consumiram e pensaram,
eu queria ter feito isso, eu queria ter participado disso, eu queria ter tido essa ideia. Já teve isso? Se sim, qual e por quê? Eu gosto bastante dos podcasts da Rádio Novelo. Eu sabia que a Rádio Novelo ia aparecer, são histórias que eu acho que tem muita investigação, tem muita pesquisa, tem entrevista em loco, tem a ambientação, mesmo que seja só no áudio, tem a ambientação do que eles estão querendo, da história que eles estão querendo contar. Então eu gosto muito das histórias que eles contam. E gosto muito também das pesquisas do Projeto Quirino, que também fala sobre o Brasil a partir de uma perspectiva afrocentrada. Então, acho que é isso, né? A gente está tentando recontar uma história que não foi contada. Então, acho que o Projeto Quirino também foi muito feliz em todos os produtos que saíram, né? Desde o podcast, enfim. Isso. É importante também, porque quando a gente olha com esse olhar de, putz, eu queria ter tido essa ideia, Isso é inspirador também, né? A Rádio Novelo, eu tinha certeza que ia surgir aqui na nossa conversa. Ontem ainda, assistindo o Globo News, os apresentadores citaram a Rádio Novelo. E eu até compartilho que, não em questões de jornalismo investigativo, mas foi ouvindo um podcast, por exemplo, duas vezes já aconteceu isso comigo, que eu tive uma ideia de uma outra pauta ou de um programa, né? A gente tem programas que eu sempre digo assim, isso aqui nasceu, na verdade, de um podcast que eu estava ouvindo e aquilo fazia muito sentido dentro do nosso contexto e foi muito legal. Então, é interessante, porque quando eu faço essa pergunta para vocês, eu não quero o ponto de vista de, a inveja, a ambição. Não, é realmente a inspiração da gente valorizar aquilo que foi feito e poder trazer isso para nossa realidade. Sim. Contigo, Silvia. Teriam várias, né? Teriam várias, mas assim, tem uma matéria que eu acho que é muito interessante e ela ajudou também a mudar toda uma realidade, que foi uma investigação da Eliane Brum sobre o amianto, né? Quando o amianto não era proibido e ele tinha já tinha, vamos dizer assim, projetos de leis para banir ele, os outros países já tinham banido. E ela puxou dos processos das pessoas que estavam doentes, né, com aquela doença pulmonar causada pela substância. E aí ela contou uma história super humanizada, mas que ela seguiu acompanhando e que desencadeou todo um processo, né, trouxe aquela pauta à tona, né, que era uma pauta... O Brasil tem muitos problemas, né, então, e muitas urgências. Então, até às vezes eu acho que a gente fica até confuso de o que a gente vai priorizar, né? Porque são muitas urgências, né? Mas naquele momento ela identificou aquilo ali podia andar, mas faltava uma vontade política, né? Porque aquele assunto ele não estava sendo visibilizado. Então, às vezes, o jornalismo investigativo ou, né, o jornalismo bem feito, vamos dizer assim, ele traz à tona esses assuntos que às vezes estavam ali escondidos, tem muita informação, né? E não tem necessariamente um gancho. Tem uma boa história ali para contar, uma história importante que ela precisa vir à tona. Então, aquela foi uma matéria que... E quando a matéria traz impacto, esse impacto, né? Esse tipo de impacto, de mudar ali uma realidade, bom, a partir daquele momento, aquela reportagem, ela ensejou aí uma mudança nas leis, mudança né? A gente vai parar de usar. Né? Nosso papel. Nosso papel. Então, isso é maravilhoso, né? Então, eu acho que eu gostaria de, né? Se eu tivesse uma matéria, eu gostaria de mergulhar numa matéria que, né, se transformasse. Mas tem várias coisas, né, que transformam, né? Eu acho que essa transformou, assim, vamos dizer assim, salvou vidas, né? Efetivamente salvou vidas, né? Teve uma outra matéria muito interessante, muito pontual, inclusive, que foi uma matéria, eu acho que foi do Estadão, do Sassini, que ele descobriu que ele descobriu, chegou uma coisa na redação dizendo assim, nós precisamos de um transporte para transportar o coração, né, de transplante. E aí, porque a FAB está negando e tal. E ele descobriu que a FAB, né, negava transporte de algum órgão porque tinha que carregar uma pessoa importante, né? Uau!
Então, essa foi outra matéria absolutamente chocante, né? Que foi muito pontual, porque ele descobriu ali, né? E que gerou uma mudança imediata, né? Porque o Temer estava, eu me lembro que era o Temer, né? E aí ele a prioridade são órgãos, né? E aquilo mudou uma realidade. Né? Eu acho que isso é legal. Isso é realmente fundamental, né? Eu falo muito isso que a gente é formado em comunicação social. Sim. E esse social para nós é fundamental. E outra coisa que a gente fala, porque a gente tem hoje, por exemplo, duas mulheres que vivem o jornalismo investigativo de gerações diferentes, né? A Silvia com muito mais experiência, muito mais cancha, né? A Thaís entrando já, né? Ocupando seus espaços com pautas super interessantes também. Mas é isso, é a gente poder dar... quando a gente entra na faculdade, isso acho que todo jornalista que estiver assistindo vai concordar, a gente quer mudar o mundo, né? A gente acha que vai mudar o mundo com essas pautas, mas vê que muitas delas realmente mudam, né? Às vezes a gente muda mundinhos, né? Porque, exato, uma comunidade, um recorte, né? Outras vezes, a Silvia falando, eu lembrei agora, até quando ela chegou, eu disse, Silvia, eu tô te ouvindo nesse momento, né? Do podcast do Ciência Suja, que tem áreas de sacrifício, zonas de sacrifício. Antes disso, eu ouvi o episódio que a gente, a produção trocou aqui comigo, que era do Césio 137, isso lá em 1987. Eu tive, também esses tempos eu tive contato com a investigação da máfia do apito, né, da área do esporte. Então, assim, realmente reportagens, matérias, acompanhamentos jornalísticos que mudaram a sociedade. É isso, trazer, por exemplo, a questão dos lanceiros negros é transformar. Não, vamos fazer cumprir aquilo que 20 anos atrás foi prometido, né, para recontar uma história. Recontar não, né, para contar de fato uma história que alguém não quer contar. E a partir daquele momento, né, com as matérias dos lanceiros negros, as novas gerações elas já vão crescer conhecendo os porongos. Exato. Quem eram eles, os lanceiros, né? E isso, na verdade, porongo, acontece, né? em várias esses exemplos que a gente deu, Sim, né? Exato. Porque saber que outras pessoas... Não vamos usar mais o amianto. Tem a questão do Césio, vamos olhar para isso, né? E o Césio acontece, o desastre do Césio acontece 1 ano, 2 anos depois de Chernobyl, né? Então, assim, o que isso ensina para essas novas gerações, esses cuidados que as novas gerações vão ter e realmente essa representatividade, esse reconhecer-se como sociedade, né? Sim. Meninas, muitíssimo obrigada pelos compartilhamentos, por essas experiências trocadas. A gente teria muito mais tempo, com certeza, aqui para... Muito mais tempo não, muito mais assunto, se não fosse o pouco tempo. Então, agradeço demais. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que o jornalismo investigativo é uma das áreas que mantém essa chama acesa, né? Esse mudar o mundo, ou os pequenos mundos, como disse a Silvia. Então, parabéns mesmo. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. Que bom, que bom. E que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Claro. Para continuar falando sobre pautas tão importantes que mudam, né? Transformam realidades, mudam sociedades. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando aqueles nossos pedidos finais. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.